Seja muito bem-vindo à aula do Guia de UI Design, Anatomia de Interface, onde você vai aprender aqui em um guia narrado comigo durante todas as páginas para você entender um pouco mais aprofundadamente. Eu decidi fazer esse vídeo, essa aula completa, para além da leitura você ter algo mais sólido como base para poder entender mais sobre essa questão de guia de UI Design. Então vamos lá? Deixa eu te mostrar aqui primeiro, eu vou te apresentar o guia, tá? Vou tirar aqui minha câmera por enquanto. Essa é a nossa capa, né? É um guia visual para destravar a sua forma de como criar páginas com clareza, intenção e conversão, que é o principal que toda página precisa ter. Aqui a gente tem aqui alguns elementos visuais que remete, né, e traz alusão àquilo que a gente chama de design de interface, que é os botões, os ícones, a paleta de cores, aqui as escalas da WCAG, isso você vai ver daqui a pouco, as heads, que também é muito importante. Começando, a gente tem aqui um aviso, tá? Um aviso legal que mostra que a nossa obra ela é certificada, juridicamente, é certificado pela Avictoris, né? Que é uma empresa aí internacional que certifica aí a nossa diretriz e a nossa confirmação de autoria desse material. Então, cuidado aí com contrabando, pirataria, pois isso aqui é exclusivo do Conversão Visual aqui comigo também. Para começar, deixa eu me apresentar um pouco aqui para você, ó, também a câmera aqui do lado. Este rapaz bonito que você está vendo aqui, ó, chama-se Leonel Rocha. Ele é UX Design, especialista em design estratégico. Não gosto muito de usar essa frase especialista porque eu continuo sendo um grande estudante diariamente. Mas eu sou um especialista porque estudo muito e há muitos anos em design com foco em conversão. Trabalho muito com a questão do UI Design, da interface um pouco mais estudada e que guia o olhar da pessoa focando em conversão. Então, atuo nesse mercado digital há mais de 10 anos. Eu tenho uma empresa chamada Estúdio Responsivo, que é criador de um ecossistema do conversão visual e de vários outros infoprodutores também, tá? Sou responsável, sim, por formar alguns designers aí no Brasil, né? Temos mais de centenas de alunos formados e o meu reconhecimento é por essa questão, né? A gente vive num mundo de imediatismo onde as pessoas precisam tomar decisões rápidas. Para tomar decisões rápidas, você precisa facilitar e ajudar as pessoas a tomarem boas decisões através da interface. E aí onde eu entro, tá? Esse guia é uma ideia, está sendo distribuído para você aí, está sendo entregue a você. É uma ferramenta, tá? Para poder trazer aí clareza, tá? Para você entender como que se cria páginas com um pouco mais de destreza, um pouco mais de perfeição também. Aqui a gente vai aprender sobre algumas coisas, tá? Introdução, beleza? O que é o UI Design, né? O que é o design de interface, por que que ele importa, o que é uma página. No caso, olha, não, quem que não sabe o que é uma página? Bom, se você não souber, você vai saber agora comigo. Tipos de páginas e suas funções, tá? Eu vou mostrar um raio-x completo para você sobre tudo dentro de cada página que mais se usa dentro do mercado digital. Tipos de páginas e suas funções, como que você organiza isso, fundamentos da boa experiência visual, tá? Você vai entender o quanto isso aqui é importante na hora da criação de qualquer coisa, seja uma página, seja um post, um carrossel, não interessa. Esses fundamentos você pode usar em tudo dentro do design, ok? Erros visuais que travam sua conversão, né, que podem travar, né? Eu vou ensinar como você corrigir, vou mostrar os erros e dizer o que você não fazer. O perigo dos templates prontos, a anatomia de uma página funcional, a aula estratégica, que é o que você está vendo agora, e o seu próximo passo e as minhas redes sociais. Então vamos lá? Primeiro, por que esse guia existe? Esse guia existe para você que quer ver formas de fazer páginas, como que isso vai ajudar você criando elas do zero. Como você vai aproveitar esse material? Muito simples. Leitura, tá? É o primeiro ponto. Você vai ter a disponibilidade de ler ele completamente. Arquivo do Figma, eu vou disponibilizar um arquivo do Figma para você analisar tudo que eu ensinei aqui de forma tátil, tá? Eu vou tentar deixar o mais literalmente retável aqui na tua mão, beleza? E vai ter mais uma aula exclusiva nas últimas páginas. Se você não viu, tem uma aula a mais que eu entreguei. Então você vai ter leitura, arquivo e 2 aulas para poder entender da maneira mais fácil o que é design, o que é web design, o que é página, como fazer, como construir
tudo bem detalhadamente, ok? Para que serve? O que você vai aprender aqui? Você vai aprender o que é UI Design, tipos de página, estrutura, erros, fundamentos e o que trava resultados. E por último, para quem é isso aqui? Bom, se você é designer, social media, web design, empreendedor, se você é desenvolvedor web, tá? Inclusive eu tenho tido uma grande carga de pessoas que chegam através de desenvolvedores buscando aprender um pouco mais sobre layout, principalmente essa parte de UI design, que é uma coisa que não se aprende muito na área de programação. Então, estou aqui para te ajudar também, beleza? Primeiro, o que é design? O que é UI design, né? Por que isso importa? Bom, quando a gente vê o que é UI design, a gente tem que entender o seguinte, tá? Existe a página e existe a estratégia por trás da página. E o que a gente está falando aqui nesse guia é sobre isso, é sobre visual. Resumindo, design, UI design é design de interface, ou seja, é isso aqui, ó. É essa criação que você está vendo, isso é UI design, tá? É a área do design responsável por criar interfaces visuais que permite uma navegação fluida, intuitiva e funcional também, tá? Significa que você vai projetar a forma como o usuário interage com a página. Então aqui já não é mais só o design, não é só mais a estética, mas é pensar de forma estratégica como que aquilo vai ser aplicado. Como é que eu vou fazer o usuário guiar o olhar na minha página de forma visual? Como é que eu faço? Que elementos visuais eu coloco? Que cor eu deixo algo em destaque? Aqui, por exemplo, você pode ver o botão em destaque. Aqui tem mais destaque do que aqui embaixo. As informações de título, o botão em cima, esse efeito visual rodando, a logo aqui de uma apresentação diferente, essa imagem representa alguma coisa. Então, o UI Design ele foca nisso, tá? Diferente do UX, tá? UX é a experiência do usuário. É como isso vem antes do UI Design, tá? Que trata uma experiência completa com o produto, tá? Então, o UI Design cuida do visual e o UX cuida da parte estratégica. Então, o que for copy, definição de botões, aonde vai ficar cada seção é UX Design. O visual de tudo isso é o UI Design. Se o UX é o caminho, o UI é a sinalização. Show? Então, vamos seguir. Primeiro de tudo, as principais funções do UI Design é criar uma interface que traduza a estratégia do produto. Para a pessoa comprar, ela precisa entender o produto, se ela realmente precisa daquilo. Quando ela entende que precisa daquilo, então o papel do UI Design, de UI e UX Design foi concluído, tá? Você precisa reforçar a hierarquia das informações. Quando a gente olha para essa página, a gente vê que tem um texto maior, outro menor, um botão de uma cor, outro de outra. Então isso é hierarquia, é colocar cada coisa no seu lugar de destaque o mais necessário possível, ok? Reduzir a fricção. O que acontece? Tudo que gera dúvida ou atrito na navegação. O que acontece? Muita gente quer encher a página de informações e acaba desfocando a atenção do usuário. Então, se o cara está vendo uma imagem cheia de efeitos, cheia de ambientação, luz, o cara está vendo uma imagem cheia de informações que não faz o menor sentido, no final das contas, ele vai entrar na página, vai perder o foco, a página não tem dobras em sequência, não tem uma história sendo contada de cima a baixo. E preste atenção numa coisa que eu sempre falo e vou falar aqui para você: as pessoas elas não leem nada, elas escaneiam informações. Então quando a gente vê esse tipo de página estruturada, ela tem que ser estruturada com estratégia, porque se ela for simplesmente jogar informações, a página não vai funcionar, só vai estar ali um portfólio, um layout bonitinho para você postar no seu portfólio ou impressionar outros designers. Mas o papel de uma página não é ser lotada de efeitos, é funcionar, ela tem que ter uma função. É para isso que existe página de venda, captura, upgrade, downsell, upsell, uma série de páginas diferentes, ok? E você tem que ajudar o usuário a tomar decisão com rapidez e confiança, tá? Você precisa gerar isso na pessoa. Para a gente não se alongar, mas só mais um ponto. Existem dois tipos de desejos: o desejo natural e o desejo visceral. O natural é o desejo que a pessoa já tem hoje. O visceral é aquele que você cria na pessoa. E como é que a gente cria isso? UI Design. Principais funções do UI Design. O UI Design não é estética por estética. Acabei de falar isso, né? É comunicação visual com intenção, ok? Quando é bem aplicado, o UI Design apenas deixa bonito, mas direciona, influencia e converte.
Entenda que no final, todo cliente ele vai querer que a sua página venda, até porque ele não vai criar uma página por criar, ele não quer portfólio, ele quer vender, ele quer botar dinheiro no bolso, tá? Imagine abrir uma página e saber exatamente o que está sendo oferecido, porque aquilo importa e o que você deve fazer a seguir. Então esse é o ponto, a pessoa tem que entrar, ler o texto, entender o texto, ver o botão, clicar no botão e tomar a decisão final. É isso, ponto é esse, tá? Uma página de alta performance, em uma página de alta performance, cada elemento visual tem uma função. O texto guia, espaçamento que respira, a cor que destaca, o botão que chama atenção para a ação, e nada disso é por acaso. Tudo é posicionado com propósito, tá? E é o que você vai entender aqui nesse e-book, nesse guia até o final. Bom, segunda etapa, a primeira etapa aqui acho que é ok, né? Segunda etapa, vamos entender o que é uma página, para o que é usada, como é feita, como que se usa isso aqui, tá? E vamos entender isso agora na prática, tá? Uma página não são meros blocos com texto, imagem, elementos visuais, ícones, botões, imagens e sentimentos, paixões, loucuras altisonantes e inverberadas, solarmente falando. Elas são construções visuais que organizam informações, constrói argumentos e influencia decisões. Quando o cliente precisa vender, o que ele faz? Depende. Se é um infoproduto, ele precisa de uma página de vendas, que é a mais comum que a gente conhece. Se ele está vendendo o seu serviço, está vendendo um produto físico, encapsulado, seja o que for, ele precisa de um site, um website, uma one page, um site institucional, um e-commerce, não interessa. Mas ele precisa colocar alguma coisa no seu site. Porque rede social é um terreno alugado, agora o site é dele. E para ele ter algo e ter controle daquilo e trazer pessoas para conhecer o seu negócio e tomar decisões diariamente, ele precisa que o seu site ele seja estratégico, ele tem que vender, é como se fosse uma proposta comercial online, tá? Seja uma página de vendas, captura, obrigado, conteúdo, é uma peça estratégica intencional que guia o usuário até a ação desejada. Aqui acho que já deu para entender que toda página ela tem que ter um tipo de ação no qual você tem que fazer a pessoa tomar. Tá? As pessoas precisam tomar uma ação, isso é fato, não muda, isso é o mais certo de tudo. Quer uma página? Que tipo de ação você quer que o cliente tome? Que o lead tome, que a pessoa que entrou na página tome. Você tem que pensar nisso. Uma página é uma estrutura visual pensada para comunicar uma mensagem bem clara, tá? Isso é um outro ponto também. Eu vejo milhões de páginas com grandes blocos de textos já de cara. E tem uns dados que é o seguinte, tem pessoas que acreditam que colocar texto demais, quanto mais informação colocar, melhor vai ser, e isso é errado. Eu vejo páginas com cargas de textos enormes já na página Hero, já na primeira seção da página, e isso espanta as pessoas, tá? Cada página ela tem uma tarefa única, captar lead, vender um produto, educar, redirecionar, confirmar ou entregar uma informação. E quanto mais texto você coloca numa página, pior é, mais aquela página vai performar errado, mais aquela página não vai performar do jeito certo. Então você precisa ser direto e objetivo, mas deixar a sua mensagem clara. Por que o iDesign é indispensável na criação de páginas? Sem o iDesign, uma página se torna apenas um amontoado de conteúdo, né? Que eu acabei de falar. E o iDesign ele transforma essa informação em algo navegável, tá? Visualmente hierarquizado e cognitivamente leve para o usuário. Imaginar o cenário aqui. A gente vive numa época de imediatismo absoluto, gigante. Sim, as pessoas querem fazer as coisas em segundos, no estalar de dedos. E quando você leva alguém para a sua página, você precisa aproveitar isso. E você precisa usar isso a seu favor. Para você fazer isso, você precisa reduzir o tamanho dos textos. Você tem que deixar as informações mais claras. Você precisa ser mais direto, claro e objetivo. E para você ser dessa forma, você tem que fazer utilizando padrões e princípios de UI Design. Porque se você não fizer isso, você vai perder o seu cliente, o seu lead, você vai perder tudo. Ponto final. E vai ficar cortado aqui, vou botar minha câmera aqui. É o UI que define onde o olho começa e para onde ele vai. Isso aqui é impressionante, tá, gente? A gente tem no nosso cérebro um negócio chamado subconsciente e o nosso consciente também. No nosso subconsciente,
o UI design ele consegue meio que manipular ele, tá? Conforme a gente coloca um botão mais claro, um texto maior, uma hierarquia mais agrupada, as informações de forma estratégica, isso faz com que a gente naturalmente enxergue uma coisa primeiro, depois outra coisa, e é nisso que a gente precisa ser estratégico, tá? É isso que vai fazer a diferença. Você tem que manipular o olho do usuário. É o UI que destaca a CTA certa, tá? Na hora certa. É o UI que organiza a informação de maneira fluida e lógica, e é o UI que reduz a fricção entre o usuário e a ação esperada. Então, antes de qualquer coisa, de se criar uma página, de se fazer qualquer ideia, você precisa pensar como... Primeiro, o que vem antes disso é a pesquisa e a estratégia para entender o que está sendo vendido, para quem está sendo vendido, qual é a idade média desse público, qual o sexo médio desse público, masculino e feminino, tem entre 30 e 40 anos, mora na região sul do país, enfim, existe uma série de coisas, mas quando a gente chega na parte de colocar isso à vida, todas essas informações vão fazer sentido e todas essas informações são extremamente necessárias para você conseguir definir exatamente como que você vai agrupar essas informações. Por que o web design é indispensável na criação de páginas, mais uma vez? Páginas que funcionam não são criadas com base em gosto de design, tá? Isso está acabando, tá, gente? O cliente, com base em princípios visuais que respeitam o comportamento, leitura, escaneabilidade e foco, tá? O cliente, ele escaneia. Mais uma vez, eu falei no começo, vou falar de novo. As pessoas não leem nada, elas escaneiam informações, tá bom? Se você prestar atenção aqui, esse texto está mais destacado que o de baixo. Então, é porque esse bloco tem informação mais importante do que esse. Tá? E esse aqui é mais importante ainda porque é o título. Então, esse é maior, mais pesado, esse já é mais leve e é branco. E esse de baixo aqui tem um tom a menos, ok? Seguindo, tipos de páginas e funções. Aqui eu vou pedir para você prestar bastante atenção, porque aqui vai ser muito importante. Primeiro, a gente vai entender que tipos de páginas a gente quer trabalhar aqui, tá? Então, existem diversos tipos de páginas dentro de uma estratégia digital. Cada uma tem uma função específica, atende um nível de consciência. Isso aqui é interessante demais, porque é o seguinte, as pessoas elas têm um nível de consciência, e o que é isso, Leonel? É o quanto a pessoa está consciente que o que você faz, o que você vende, o que você oferece, resolve a vida dela. Então, isso é o nível de consciência. Às vezes a pessoa está totalmente inconsciente, ela nem conhece você. Já vai descendo as etapas e os degraus, ela vai chegar no momento que ela vai pensar, meu Deus, eu tenho que comprar esse produto, porque se eu não comprar, não vai resolver minha vida, eu preciso dar esse passo, eu preciso resolver essa situação, eu preciso correr atrás, eu preciso, enfim, seja o que for, por exemplo, eu preciso aprender inglês, e eu preciso aprender com esse cara, porque eu gostei desse cara, a forma que ele fala, a didática dele. Então é mais ou menos isso. Então, o nível de consciência é exigido dentro das páginas. Se eu quero vender, por exemplo, um lançamento, se eu quero captar a atenção de alguém, eu preciso de uma página que mostre isso. Então, eu vou ter, dependendo da minha estratégia, a página correta para isso. Seja a página de vendas, uma página de captura, uma página de downsell, upsell. Eu vou trabalhar com os níveis de consciência e cada página tem um nível, ok? A primeira é a página de captura, tá? Provavelmente você passou por ela para adquirir esse guia. E a página de captura, ela é exatamente o seguinte, vamos lá. Principais seções, é uma headline clara com benefício, uma sub-headline explicativa, né, que é o complemento da promessa, uma oferta de valor, formulário de captura, lá onde você coloca nome, e-mail e WhatsApp, e o botão de CTA com contraste para entender. Bom, o objetivo da página de captura é coletar informações do visitante, geralmente e-mail e telefone. Isso é o mais importante e principal. A estratégia é usada como ponto de entrada dos funis, ou seja, pessoas que não te conhecem, mas, ei, eu estou te dando um e-book aqui de graça, um guia de UI design completo, com 2 aulas, com várias oportunidades, desconto para você, e eu preciso só que você me dê os seus contatos, que você me dê seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. E a temperatura desse público é público frio ou morno, ou seja, alguém que é curioso, não te conhece, mas, o cara tá me dando um negócio aqui de graça, deixa eu ir lá, não custa nada, né? Estou precisando, eu acho que isso aqui vai me ajudar. A copy e o design disso tem que ser simples, direto, com foco absoluto em uma única sessão. Eu preciso ser rápido com você, eu preciso dizer,
guia de UI design, vou te ensinar isso, coloca teu nome e e-mail aqui, você vai receber agora. Ponto. Esse é um visual limpo, persuasivo, direto. Você não tem tempo para perder, eu não tenho também, eu quero te entregar algo, eu preciso dos teus dados para a gente trabalhar junto, você me conhece melhor, eu vou te dar mais oportunidades, oportunidades é ótimo, né? Eu vou te dar mais arquivos, eu vou agregar mais na sua vida, mas primeiro coloca teu nome aqui para a gente continuar mantendo contato. Página de obrigado. O que é uma página de obrigado? É quando você compra um produto ou quando você, por exemplo, você passou pela página de captura, eu vou dizer, cara, muito obrigado e meus parabéns, você conseguiu acessar o guia de UI design. E agora eu tenho uma oferta para você e um presente também. Principais objetivos são confirmação visual da ação. Você tomou uma ação, colocou nome, e-mail e WhatsApp, recebeu o seu e-book, eu vou dizer, seu e-book está a caminho, meus parabéns, você acaba de conquistar e adquirir o guia de UI design. Mensagem de agradecimento e um direcionamento. Geralmente eu vou te levar para um grupo de network, que é o que a gente está fazendo, ou alguém vai te dar uma aula de graça. E geralmente as pessoas já querem vender alguma coisa, mas não é o caso aqui. O objetivo é confirmar, né, a ação que você tomou, que está tudo certo, você tomou a ação e eu estou confirmando, você recebeu o seu negócio. E guiar para o próximo passo. Próximo passo, às vezes não tem nada, às vezes tem um grupo, às vezes tem uma venda, às vezes tem uma oferta, às vezes tem várias coisas e vai depender da estratégia. Mas a página de obrigado ela serve para isso. A estratégia aqui é uma ponte de aquecimento, tá? Porque quando o lead, como isso aqui é a primeira etapa do funil ainda, né? Quando a gente está falando da captura, o cara não me conhece. Se o cara não me conhece, o cara não pode confiar em mim, né? Ou, por exemplo, você que namora aí, você chegou na sua namorada, no seu namorado e disse assim, e aí, vamos casar? Não, você teve que, né? Eu nem namorar, você teve que chegar, conversar e tal, e não sei o que, vamos sair, e aquilo, e pá. E é isso. A mesma coisa se funciona dentro das páginas, funciona no marketing digital brasileiro, né? O nosso marketing é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um marketing de guerrilha, é um marketing mais severo e direto. Aqui é um marketing mais de relacionamento. Você precisa confiar em mim, você precisa entender se realmente eu não sou um charlatão, se eu realmente sei do que eu estou falando, se aquilo ali é presa de verdade ou não, se o que eu tenho realmente vai poder te ajudar de alguma forma. E aí sim a gente vai se conhecendo aos pouquinhos a gente vai se entendendo, ok? A copy, cordial, acolhedor, com destaque no redirecionamento e pouca distração. Cara, é uma dobrinha. Obrigado, valeu, é nóis, estamos juntos, entra no grupo aí, a gente vai se ver lá, a gente vai continuar conversando, se relacionando e se conhecendo, e você vai entender um pouco mais sobre mim. O que eu puder eu vou te ajudar, é nós, estamos juntos. E próxima página. Aqui é a página de conteúdo. Geralmente essa página é usada em lançamentos. Já viu aquelas páginas que tem aula 1, 2, 3, 4, inclusive tem aqui, ó, se você ver na tela. Aula 1, 2, 3, 4, lançamento e tal. E aí no final o cara faz aquele pitch de vendas, vende o produto para você. E se fizer sentido você compra, se não fizer não, tudo bem. A página de conteúdo é essa. Seções principais, título de aula e conteúdo, player de vídeo com bloco de leitura. Antigamente as pessoas faziam lives e botavam no YouTube. Hoje já tem mais possibilidades, já colocam as aulas dentro da própria página, né? Já deixa hospedado ali de forma personalizada e mais bonito também, né? Um apoio visual com destaque a pontos chaves, até porque quando a gente está trabalhando em lançamentos a gente tem que ser um pouco mais focado nisso, né? E um CTA leve, né, para o próximo nível, né, o próximo passo, ou seja, um botão que no final do lançamento vai te levar para a página de vendas, e na página de vendas você vai comprar o produto, tá? A estratégia aqui é usada para manter o lead engajado e uma percepção de autoridade. Cara, o lançamento ele mostra muito essa questão de autoridade, que é lá onde você vai ver se o cara realmente sabe do que está falando. O cara vai ter que entregar conteúdo, o cara vai ter que chegar para você e ser muito bom naquilo que ele está dizendo, porque se ele não for, você vai perder a credibilidade e você não vai comprar, você não vai nem continuar. Então é ali que geralmente as pessoas mostram o quanto elas sabem e o quanto elas podem agregar na sua vida. O design didático, limpo e com consumo de conteúdo, temperatura variável, vai depender do contexto da entrega. Mas no geral, morno, porque o cara já se inscreveu na captura, já recebeu de obrigado.
já está no grupo do cara, e no lançamento, se ele já entrou na página de conteúdo, é porque ele está engajado. Se ele está engajado, ele já está morno, ele já está entendendo ali o que está acontecendo, ele já entendeu que em breve vai receber uma oferta maravilhosa de lançamento, e se fizer sentido, né, vai melhorar a sua vida e a do produtor também. Página de espera, isso aqui é o seguinte: acabou esse lançamento que a gente acabou de ver, a próxima turma ainda não está aberta, mas você pode entrar na minha próxima lista de espera. Não, na minha lista de espera para a minha próxima turma. E enquanto isso, você aguarda aí. Isso aqui é uma captura camuflada de lista de espera, tá? Mas é a mesma coisa, formulário, mesma lógica, tá? Aqui, ó, mesmo padrão. Título promissor, contagem regressiva com mensagem em breve, próxima turma, se inscreva, entre na nossa lista e pá, não sei o que é. E um aviso para acompanhar a rede social, e-mail marketing, grupo, etc. Enfim, é mais ou menos isso. A estratégia aqui é o seguinte: primeiro, né, vamos criar uma antecipação, né? O objetivo é algo que vai ser liberado em breve. Encerramos o nosso lançamento, foi uma maravilha, foi lindo, foi muito legal. Agora nós vamos para o nosso próximo lançamento, mas não agora. Mas eu sei que você está interessado, então espera aí, vem entrar na minha lista de espera, se inscreve que você vai ser o primeiro a receber a notícia quando a gente entrar em aula novamente. A estratégia é usar um pré-lançamento de produto, evento ou mentoria. Isso vai servir para qualquer tipo de produto e o mais pré-lançamento é o mais indicado. Temperatura, o cara já está engajado. Se o cara chega numa página de espera, é porque ele já conhece o cara, ele já participou de lançamentos. Talvez ele não comprou porque não tinha dinheiro, mas quer muito comprar aquilo e ele vai ficar esperando. Copy design, foco em expectativa, brand forte, a marca, né, do produto, visual limpo e com tom de exclusividade. Essa página ficou muito bonita, vou mostrar para vocês depois. Página de downsell e upsell. Aqui é um outro momento, tá? O que acontece aqui? No upsell e downsell é o seguinte: o cara participou do lançamento, né? Volta lá na página de conteúdo. Terminou o lançamento, recebeu a oferta, ele clicou, foi para a página de vendas, viu toda a oferta, tudo bonitinho. Chegou na página de vendas, ele se inscreveu e comprou o produto. O que acontece agora? Ele recebe a página de obrigado? Recebe. Mas às vezes o produtor ele tem uma página a mais. E aí o que ele tem? Ele tem uma página de upsell, que é uma página da próxima venda. O cara acabou de comprar o produto, mas ele, eu vi que você acabou de comprar, você já deu o primeiro passo. O que você acha de você fazer isso aqui e comprar isso aqui também? Aí o cara vai olhar, vai pensar, cara, se valer a pena, o cara vai comprar. Ele vai olhar assim e vai pensar, poxa, vou comprar. Massa, comprei. Não comprou, aí ele recebe uma oferta de novo, de downsell. E a página de downsell é um produto parecido com o upsell, mas mais barato. O cara não comprou porque achou caro, ele vai descer ali e vai comprar o mais barato. Se não comprou o mais barato, aí ele recebe a página de obrigado. Isso é uma estratégia de escalar o LTV e fazer com que os ganhos que ele tem seja maior. E olha aí você, eu estou dando um visu aqui do nosso guia de UI Design, já estou te dando uma aula de marketing completa. Mas vamos lá, continuando. O upsell e downsell é o seguinte: é uma headline com benefício direto e claro. Aqui não tem mimimi. Por quê? Porque o cara já acabou de comprar o produto principal. Então não tem o que convencer ninguém. O cara já entendeu o que você faz, ele já comprou de você. Agora, né, perguntar não ofende, você não quer comprar um negócio a mais não. Né? Uma oferta complementar, tá? Ou reduzida. Né? Complementar o upsell, reduzida, downsell. Prova rápida, gatilho mental, gatilho de escassez, bônus, uma coisa a mais que você não ofereceu no lançamento. Botões de aceito ou recuso. Quando o cara clicar em recuso, ele vai para outra página. Se ele clicar em aceito, ele vai para o checkout. O objetivo é uma oportunidade complementar ou alternativa de compra realizada. O objetivo aqui é aumentar o preço, aumentar o faturamento, tá? Temperatura quente. O usuário já comprou, meu irmão. Ele já está no processo, ele já entrou no fundinho, então não tem mais o que convencer o cara. Estratégia é inserida após a compra ou tentativa de compra. Isso também acontece o seguinte: o cara entrou na página, achou caro a página, nossa, muito caro, não quero. Sai da página, já entrou o upsell para ele. Tá? Copy, persuasivo, direto, com urgência, CTA visualmente marcante. Cara, aqui não tem mimimi, é direto, tá? Páginas de link, olha que legal, na apresentação do Figma. Isso que foi uma página que eu fiz utilizando 3D e inteligência artificial, tá? A página de links, ela serve unicamente para, né, headline, contexto, com contexto,
Lista de botões com links e identidade visual básica. Aqui é para você direcionar o lead. Aqui eu tenho produto, aqui eu tenho rede social, aqui eu tenho marque sua reunião aqui, converse comigo aqui, compre meu produto aqui, se você quiser aprender isso aqui, e é isso, tá? Objetivo: agilizar o acesso a vários conteúdos e canais. Estratégia: muito usada para criadores de marcas e perfis. Às vezes, se você está patrocinando alguma coisa, quer deixar um link ali, você faz ali uma abazinha legal e tal, e pá, e é isso. Temperatura geral: não tem nível aqui pode vir qualquer pessoa, então não tem segmentação. Copy: rápido, funcional, responsivo e objetivo. Show? Que é rápido. E agora a nossa querida e famosa página de vendas. Aqui é onde a gente precisa entender com mais profundidade. Por quê? Porque nessa página aqui, é essa página aqui que é responsável por lançamentos maravilhosos e lançamentos frustrantes. Por incrível que pareça, uma página de vendas pode te fazer vender milhões, como também pode te fazer ter prejuízo. E aqui existe um cuidado muito grande. Inclusive, eu acho que essa frase ficou muito boa. Vou fazer um conteúdo disso, né? Uma página pode te fazer ganhar milhões e pode te fazer ter prejuízo. E é isso aqui que você tem que ter o maior cuidado de se fazer. E quando a gente entende como o iDesign se comporta nisso aqui, a gente começa a ter uma ideia bem diferente do que é o design. Então, qual que é o objetivo de uma página de vendas? Vender. Como é que a gente faz isso? A gente precisa convencer as pessoas. Como é que a gente convence as pessoas? Mostrando. Agora tem um ponto aqui também. Existe muita gente que é enganador, que pega conteúdo, produto, que replica coisas que funcionam só para poder ganhar dinheiro. E esse tipo de gente acaba que destrói o mercado e faz com que as pessoas tenham preconceito, às vezes com o marketing digital, ou com infoprodutos, ou por comprar na internet. Só que o que acontece? A gente precisa ser um pouco mais entendido no ponto seguinte. Tem produtor que vai mentir. E se você precisa mentir para vender o produto, ele é ruim, tá? O seu produto ele tem que ser claro, simples. Você tem que resolver um problema. Qual que é o problema que o meu lead tem? Meu problema o meu lead ele não sabe falar inglês. Beleza, depois eu vou te ensinar a falar inglês em 1 ano. Para fazer isso, você precisa participar do programa, destrava inglês e pá, não sei o que lá. O que acontece no ponto? Para dar certo, o produto tem que funcionar. Isso é o mínimo, tá? O produto ele tem que ter alguma coisa que faça ele de fato funcionar. Porque se ele não funciona, não tem design nenhum no mundo que resolva, tá? As principais seções da página de vendas é a Hero. A Hero é a mais importante de todas, que é a Head, a Subhead e o CTA. Às vezes só com a Hero você vende, tá? Apresentação da oferta, benefícios e diferenciais, prova social, garantia, bônus, urgência, quem está fazendo o lançamento, urgência, quem é perpétuo, benefício e bônus. E um CTA forte e repita a oferta. E quando a gente fala de UI Design, repita a oferta e repita os padrões de UI no início ao fim. Arredondamento é o mesmo, gap é o mesmo, padding é o mesmo, tamanho da tipografia da H1 é a mesma, H2, H3, 4, 5, 6, tudo tem que ser igualzinho até o final. Assim como está aqui, todas essas páginas aqui, ó, mesmo padrão de ícone, mesmo padrão de título, de head, de subhead, de cores, de espaçamento, enfim, que você imaginar, está seguindo o mesmo padrão visual. Objetivo: vender um produto, serviço ou programa. Estratégia usada como principal destino de campanhas, lançamentos e funis. Lead quente. Quem entra numa página de vendas no lançamento, aqui tem um errinho nessa parte, que é o seguinte, não é que é erro, na verdade é que eu não tinha lido, mas tá certo. O cara que é quente é o que já vem do lançamento. O morno é o que vem de funis de perpétuo, ou seja, o cara já viu ali seus anúncios, viu seu perfil, entendeu quem é você e tal, e decidiu entrar na sua página. Então ele já tem um certo conhecimento. Outra coisa, ninguém entra numa página de paraquedas. Eu caí aqui de paraquedas do nada. Não, vem através de anúncios. Então quando é mais um quesito também, tá? Entenda que eu não estou dizendo aqui que o iDesign vai resolver o problema dos outros, não vai. O que vai resolver também é a estratégia, o que vem por trás do design de interface. Então, se você tem uma copy ruim, tem um vídeo ruim, não entende como ofertar, o que ofertar e para quem ofertar, o iDesign vai ser também só um portfólio bonitinho.
que você precisa fazer é entender que as pessoas vêm através de anúncios e esses anúncios precisam ter a mensagem correta, precisa ter a ideia correta daquilo que você está vendendo, beleza? Então o lead ele vai se tornar morno ou quente ou vai ficar frio a depender de como que você está ofertando as coisas, beleza? Copy design tem que ser completo. Aqui você tem que trabalhar muito a mente da pessoa para poder ofertar. Mais uma vez, trabalhar, manipular, entre aspas que eu falo, não é enganar. Se você precisa mentir, o seu produto é uma porcaria. Então não venda isso e pare de enganar os outros. Mas se o seu produto é bom, você precisa dar uma roupagem ainda melhor para que as pessoas não tenham dúvidas de contratar aquilo ou não, beleza? Então tem que ser completo, estruturado em blocos, com a narrativa clara e progressiva. O que é isso? É que as suas páginas tenham a dobra 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, quantas páginas for, mas que seja uma história contada em sequência, para não ficar um pedaço daqui, outro dali, outro daqui, outro lá, porque o lead não vai fazer um quebra-cabeça da sua página. Se ele ficar com a sensação de que está bagunçado, ele vai embora e você perdeu sua venda. Então isso é o mínimo que você precisa entender, beleza? E a gente vem aqui como que a gente organiza uma página. Bom, uma página é o seguinte, tá? Essa aqui foi outra página que eu fiz com o IA, ficou bem legal também. Toda página eficaz segue uma sequência lógica de início, meio e fim. 3 etapinhas que eu vou falar para você agora. Essa estrutura ajuda a conduzir o usuário de forma fluida por uma narrativa visual até a ação final. Mas não se trata apenas de empilhar blocos bonitos, mas de criar uma jornada visual estratégica. Percebeu aqui que eu fiz aqui, ó? Aqui eu tenho um título, aqui eu tenho descrição de uma cor e descrição de outra cor. Eu separei 3 blocos de textos por 2 tamanhos e 3 cores diferentes. Isso é um princípio básico de UI design, né? Hierarquia visual, contraste e tamanho. Ok? Vamos lá, seguindo. Primeiro de tudo, a gente vai começar aqui pelo começo, pelo início. A estrutura narrativa de uma página. A hero é a primeira dobra da página, é onde o visitante precisa entender de forma instantânea o que está sendo oferecido, para quem é oferecido, qual o benefício, qual a ação que ele tem que tomar. Ele tem que ir para o checkout, ele tem que preencher o formulário, ele tem que escolher entre 1 ou 2 ofertas. Não, você tem que entender isso, tá? Headline, sub-headline, imagem ou ilustração, botão CTA. Essa é a estrutura básica de uma página, básica, tá? Meio, tá? Minha câmera está aqui no meio, gente, ó, mas é meio, tá? Opa. Seção de argumentos, tá? Aqui você explica benefícios, diferenciais da oferta, pode conter comparações, boletos gráficos e etc. Seção de prova, demonstra resultados, depoimentos, case, métricas, selos e validações externas. Aqui dentro da página você vai ter que mostrar qual que é o benefício, tá? O que é o benefício de eu aprender a fazer página? Ganha bem, mercado é alto, tem uma demanda boa, dá para ficar rico fazendo isso? Qual ferramenta eu vou aprender? Como que eu vou aprender? São quantas aulas, módulos, quantas horas de duração, tem certificação, é reconhecimento, o professor ele é bom, cadê os alunos dele, cadê os depoimentos? Isso faz parte da página. E o final, tá? Você vai apresentar o que está sendo vendido ou entregue, beleza? Vai reforçar, tá? E a seção é herói. Você vai reforçar o produto ou serviço com destaque de bônus, garantias diferenciais. Vai reforçar a ação que o usuário tem que tomar. Pode ser um botão de compra, formulário ou um link abaixo. Para finalizar, a estrutura narrativa de uma página para a gente entender seções universais. Quando eu falo de seções universais, eu quero falar o seguinte. São as seções que mais se repetem em todos os projetos e páginas que performam, que vendem e que funcionam, que é a hero, que é a primeira etapa, argumento, prova, oferta e CTA, que é o call to action, que é a chamada para a ação, beleza? As seções não são fixas, mas funcionam como uma base sólida de construção. Detalhe, se você usar essa estrutura aqui, ó, de hero, argumentação, prova, oferta e CTA, você faz qualquer página. Qualquer página vende com essa estrutura. Óbvio, lembrando, copy bem feita, estrutura, um negócio bem desenhado, uma historiazinha feita do zero e tal, beleza? Elas ajudam o design a pensar o fluxo de leitura, isso é bom. Cara, você começa a entender até como que você vai trocar as cores de uma aba para outra quando você vai entendendo a sequência da história, tá?
Então é mais ou menos isso. Além da sequência textual e visual, os elementos visuais, a hierarquia de títulos, espaçamento, contraste, padrões de leitura, tá? São guias que conduzem o olhar do bloco ao outro, tá? Na próxima sessão você verá os princípios que sustentam essa experiência de forma diferente. Então vamos lá. Fundamentos de boas práticas e experiências. Tem um erro de português ali, eu vou corrigir. Primeiro, hierarquia, tá? Primeiro de tudo é o seguinte, hierarquia é a ordem de importâncias dos elementos, tá? Ok? Hierarquia é a ordem de importâncias. A importância aqui é o seguinte, vamos lá. Head, H1. Título principal é o maior texto. É como esse título aqui, ó. É o maior. Subhead é o subtítulo, é o que apoia o texto de cima. Então eu tenho a head, que é o principal, e embaixo eu tenho um título menor que apoia o que está escrito em cima. Então eles dois são como um casal, ok? E abaixo deles dois eu tenho Call to Action, que é o CTA, que é um foco visual com um botão de contraste. É ali que o cliente vai tomar uma decisão, beleza? Como que eu aplico isso na prática? Pesos, tamanhos, cores e espaçamentos. Tenho pesos diferentes, aqui está em medium, aqui está em neutral, aqui está mais escuro, aqui está mais claro, e os espaçamentos de um para o outro. É assim que eu trabalho a hierarquia, ok? Escala tipográfica, vamos entender o que é hero, head, H1, 2, 3, 4 e 5. Então vamos lá. A nossa H1 ela começa com o maior tamanho. A H2 já diminui, a H3 diminui mais ainda, a H4 mais ainda, a H5 mais ainda, a H6 mais ainda. Então você entendeu que as headings, tá? H é de heading, tá, gente? A heading principal ela vai ser sempre maior e não é esse exato número aí, tá? É até esse número que você vai colocar. Então entre 60 e 96 é H1. Entre 48 e 60 é H2, entre 36 e 48 é H3, entre 24 e 36 é H4, entre 20 e 24 é H5 e abaixo de 20, entre 20 e abaixo é H6, beleza? Vou deixar essa sequenciazinha para vocês consultarem sempre e entender como que isso funciona, beleza? Clareza, o que é clareza? O melhor que você conseguir deixar claro, tá? A conversa entre o produto e o lead, né, que visita uma página. Você precisa deixar claro, assim como a cor dessa página. Você precisa deixar simples de entender, tá? Objeções, não pode haver dúvidas sobre onde eu estou, o que eu estou fazendo, tá? O que eu devo, o que eu tenho que fazer. As pessoas precisam entender intuitivamente. Lembra, as pessoas trabalham muito o subconsciente. E intuitivamente elas precisam entender que aquilo ali ela tem que preencher o formulário, ou ela tem que tomar uma decisão, ou não, tá? Como que aplica na prática? Tipografia simples, sem tipografia cheio de detalhes, cheio de curvas, que deixa a legibilidade ruim, tá? Espaçamentos, respiros, né? Contraste, tudo isso vai fazer, no final das contas, o resultado melhorar. E aí você pensa assim, pô, Legal, mas realmente um detalhezinho simples, melhorar ali um H1, um H2 vai fazer um resultado? Pensa o seguinte, imagina que um grande lançador tem mais de 50 mil leads. Um detalhe que fizer essa página resolver 2% é muita coisa, gente. É mais de 10 mil impressões diferentes. E é venda, é dinheiro no bolso. Então, pense bastante nisso. Direção é criar uma sequência única, tá? Onde a história faça sentido e tenha o começo, meio e fim. Lembra do que eu falei? Página 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que ser uma história só, beleza? Foco, design ou narrativa visual. Manipulação, elementos que puxam o olhar de uma seção para outra. Por exemplo, na página do conversão visual, eu tenho uma imagem meio que cortada na Hero e eu faço intuitivamente, eu forço a pessoa a rolar o mouse para baixo para ver o final da imagem, e isso já gera o scroll na imagem. Feito isso, a pessoa já vai ver logo tudo, vai ver ali as coisas chegando e deixa eu ver até o final, comprei, sou aluno do Leonel agora. Repetição, uso de padrões de leitura, setas, blocos, ícones, espaçamentos, arredondamentos, gap, padding, que você imaginar, repita padrões. No final eu vou mostrar a página do nosso guia de UI Design para você de novo,
mais detalhado com raio-x para você entender o que eu estou falando, beleza? Erros visuais que podem travar a sua conversão. Primeiro de tudo, vamos lá, isso aqui vai ser legal. Falta de hierarquia é um problema muito grande em muitas páginas que eu consigo ver por aí. Título, subtítulo, no mesmo peso visual. O que é peso, Leonel? Para ficar mais fácil para você entender, é quando a fonte é magra ou gorda, tá? Então, isso aqui é uma fonte gorda, uma fonte magra e um CTA. Essa é a maneira certa de se fazer. Aqui é H1, aqui é H2, ou 3, ou 4, ou 5, acredito que está entre 5. E aqui está o CTA. Olha o contraste disso aqui com isso aqui. Olha os dois pesos, as duas cores, olha o espaçamento. Isso é uma hierarquia visual bem feita. Aqui não. Aqui eu tenho dois textos com o mesmo peso. O texto é igual, é o mesmo. E eu tenho o CTA na mesma cor do texto. Você está vendo que não tem contraste, hierarquia nenhuma, e aqui já tem? Então, essa é a forma de melhorar a hierarquia. Ritmo visual quebrado. Isso aqui é o seguinte. Tem muita gente que usa um arredondamento numa ponta, aí no outro tem um arredondamento menor, aí o outro tem um arredondamento maior ainda, aí o espaçamento dos blocos, um é 12, o outro é 17, um é 15, o outro é 24, aí o outro volta para 15, aí o outro 17. Mantenha o mesmo padrão de arredondamento e mantenha o mesmo padrão de espaçamento também, tá? Então, espaçamentos bagunçados, seções muito coladas ou desconectadas, e repetir os grids sem diagramação. Botões fracos, tá? Esse aqui é um outro problema que eu fico pensando até hoje. Eu não sei se isso é soberba, tá? Fala aí pra mim se isso é. Eu consigo criar componentes, botões com muita facilidade. Hoje eu vejo páginas, e muitas, não é poucas, são muitas páginas, com botões sem padrão nenhum, tá? O botão ele não tem uma margem certa, ele não tem um arredondamento correto, uniforme, o tamanho do texto, o alinhamento, e eu olho para aquilo e fico, meu Deus, véio, quem que está ensinando design para essa galera? Porque eu não aprendi dessa forma. Então os botões com baixo contraste, com texto genérico, sem tamanho ou sem os estados de hover, focus, de disable, erro, ou qual que é o outro? Esqueci, tem mais outros também, agora vai dar um branco, já estou falando aqui tem mais de 40 minutos, mas vamos lá. Para garantir, para você ver os botões, ó, como ele tem espaçamentos, tá? Aqui ele tem um espaçamento, o espaçamento daqui também, o espaçamento entre o ícone, o padrão visual, o contraste dos botões, quando eu coloco ele em verde, quando eu coloco ele em azul, quando eu coloco ele sem fundo nem nada, a gente vê que tem uma diferença. Então aqui a margem está errada, aqui também, aqui está sem contraste. Então tenha cuidado na hora de criar os botões. Se você não sabe criar os botões, eu vou já te dar uma dica muito boa para você aprender isso. Outro ponto é o uso incorreto das cores, né? Assim como aqui e aqui também, e aqui também. A gente vê o seguinte, ó, eu tenho o primeiro exemplo com a head e a sub-head certinho, o espaçamento daqui certinho, mas eu tenho aqui os dois botões iguais. E tá errado, porque quando eu quero fazer alguém tomar uma decisão, eu preciso evidenciar onde que eu quero que a pessoa tome a decisão e qual decisão ela tem que tomar. Então a decisão correta é o que? É salvar. Se ela não quer salvar, ela clica aqui em cancelar, mas o cancelar está apagado. Então eu tenho uma cor, duas cores, e eu tenho uma diferenciação aqui de cores, e aqui eu também tenho uma diferenciação de uso de cores, tá? Então o fundo de texto sem contraste, paleta bagunçada e a hierarquia novamente entre cor primária, secundária e cor de destaques, beleza? Aí a gente vem para cá, aonde a gente vai entender sobre dicas de UI design antes e depois, e presta atenção que legal. Primeiro de tudo, deixa eu esconder minha câmera aqui para ficar mais fácil. O que é o line height? O line height ele é o espaçamento, tá? Entre a linha de cima e a linha de baixo, tá? O line height ele é isso. O line height padrão, geralmente em algumas tipografias, isso vai variar muito de tipografia para tipografia, ele vai estar aqui, ó, muito em cima. E quando a gente trabalha em textos grandes, a gente precisa deixar espaçamento de respiro, tá? Deixa o respiro, deixa a tipografia respirar, deixa a tipografia saltar para que você consiga ler, tá bom? Outra dica é a hierarquia textual.
que é o seguinte: aqui eu tenho as duas da mesma cor e aqui eu tenho uma corzinha a menos para poder dar um padrãozinho de destaque para cá, beleza? Um outro ponto é usar a função de justificar, tá? Aquela funçãozinha que abre muito espaço entre um texto e outro, fica horrível, tá? Deixa assim, que assim tá certo, tá tudo bem e não vai interferir em nada. Escala de cores, pouca gente sabe disso, pouca gente usa isso e é outra coisa que me faz ser um pouco soberbo, né, digamos assim. Mas o 60-30-10 é a divisão de 100% das cores em 60% de escala neutra, 30% de cores secundárias e somente 10% de cor primária, tá? Isso evita com que a gente use excessos, evita que a gente use coisas que chamam a atenção demais, que quebre o visual de coisas que deveriam estar muito bem expostas. Então, use esse formato aqui e você vai ficar impressionado como que vai melhorar os seus layouts. E agora, para a gente finalizar, a gente está terminando aqui, vamos ver a anatomia de uma página funcional, tá? Para facilitar o aprendizado de vocês, cadê minha câmera? Tá aqui. Eu separei, né, a aula complementar, que é essa que você está vendo, tá? E nela você vai poder ver todos os conceitos aplicados. Mas como a gente já está em aula, eu vou mostrar para vocês a página do conversão visual e a página de captura que a gente utilizou dentro do nosso guia de UI Design, beleza? Vou mostrar para você aqui agora na prática, beleza? Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te informar aqui o seguinte. Você que entendeu tudo isso aqui e percebeu que pode melhorar na sua vida, pode melhorar ali na questão de criação e construção de páginas, sites e até mais coisas também, eu tenho aqui algumas opções para você. Eu sou infoprodutor, eu também tenho os meus cursos. Essa aula que você está recebendo, ela não é menos do que algo que eu aprendi durante anos, tá? E se você nunca abriu o Figma, eu vou te dar algumas opções aqui, tá? E você vai entender e identificar qual que é o seu caso e vai dizer, pô, eu acho que isso aqui pode me ajudar, tá? Então vamos lá. Se você nunca abriu o Figma na sua vida, tá? Eu te convido a conhecer o Figma Essentials, tá? Ele é um curso de Figma do zero. Eu te ensino desde criar a sua conta a criar uma página de vendas, tá? Ele tem 37 aulas, 3 horinhas de conteúdo e uma certificação no final, tá? Aqui nesse botão você tem um link direto, tá, para a nossa página de vendas, onde você vai ver toda a oferta e, se for interessante para você, você pode estar adquirindo hoje por apenas R$47, tá? O Conversão Visual, talvez você não conheça, mas é o meu maior produto hoje. Ele tem 134 aulas, 32 horas de conteúdo e certificação, tá? Aí ao lado eu mostro um pouco da área de membros. E o Conversão Visual, ele fala de UI Design, UX Design, estrutura, copy, prática, tá? Para você ter noção, o módulo o produto Start Pages é nada mais nada menos do que um módulo de mão na massa do Conversão Visual. E para você ter noção do tamanho, o Conversão Visual tem 32 horas de curso, 10 horas é só o Start Pages, tá? Então o Start Pages ele está dentro do Conversão Visual e é o que eu garanto para você que você vai sair como o maior criador de páginas desse país. Tô brincando, tô exagerando, mas você vai saber dentro do Conversão Visual, desde criar a sua conta no Figma também, até você finalizar páginas com toda a maestria que eu posso te ensinar, tá bom? Se você já está avançado, quer um acompanhamento mais detalhado, no 1 a 1 comigo, diariamente não, semanalmente, né? São 6 semanas na minha mentoria individual. Aí você vai ter que marcar um data, um horário, a gente conversa junto, entende o seu momento, vê o que você precisa fazer e trabalhamos juntos aí no A1, onde eu vou acelerar o seu conhecimento, o que está te travando hoje e levar o seu trabalho posicionadamente para um outro nível, beleza? Se você ainda não pode investir, eu deixei mais uma coisa para você. Eu estou melhor que o Papai Noel, velho, e ainda na metade do ano, mas vamos lá. Eu tenho mais uma aula bônus para você. E essa aula vem direto do Conversão Visual, tá? Dentro do Conversão Visual eu tenho uma aula incrível, maravilhosa. Não é tão grande quanto essa, tá? Ela é menor.
E eu garanto para você que o que você vai aprender nessa aula, você ainda nem pode ter visto ainda no país, ou no YouTube, em qualquer lugar. Eu garanto, é uma aula muito completa. Geralmente ninguém ensina isso aqui de graça e eu vou entregar isso de graça para você. Para finalizar, aqui são as minhas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, no Behance, no Dribbble. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, tirar alguma dúvida, meu WhatsApp também está aqui embaixo. Show de bola? Esse guia foi só o primeiro passo. Agora, tudo em diante é com você. E só para a gente finalizar, vamos dar uma análisezinha rápida na nossa página de guia de UI Design. Vou mostrar para você detalhadamente. Primeiro de tudo, o que a gente tem aqui? A gente tem a página, a gente tem a seção Hero, formulário, informações, benefícios, professor, mais uma série de informações, repete o formulário, material protegido, coleção visual desenvolvido por Estúdio Responsivo. Vamos entender aqui o seguinte: aqui eu tenho a H1, aqui eu tenho uma H5, aqui eu tenho as cores que foram utilizadas, eu tenho informação visual do que eu estou entregando para você. Eu tenho aqui, deixa eu botar também para aqui do lado, opa, pronto. Aqui eu tenho para você, opa, acho que eu baguncei aqui a posição do negócio, pronto. Aqui eu tenho para você todas as informações. Eu tenho um formulário de nome, e-mail, telefone e o botão com contraste, ó, tá vendo? Um contraste enorme. Deixa eu fazer o seguinte para ficar mais bonitinho. Vamos apresentar para você aqui. Pronto, aí sim, hein? Maravilha. Beleza. Então aqui a gente tem todas essas informações. E essas informações a gente vai, ó, agrupando toda ela durante a página, tá? Eu tenho elementos visuais que representam o guia de UI Design, tá? Eu tenho aqui informações com que faz, com que você entenda o que eu entrego aqui, o que eu te mostro. Eu tenho aqui um pouco do que eu sou, tá? Do que eu posso ter como autoridade para te entregar alguma coisa. E mais uma vez eu vou documentando a página inteira, ó, com cores, tipografias usadas, as informações da H3, 5 e 6, né? H3, 5 e 6. Aqui eu repito o mockupzinho, né? Na verdade não é um mockup, mas eu peguei a capa do guia de UI Design, meio que desmembrei ela, coloquei aqui mais uma seçãozinha de benefícios, gratuito. Eu não sei se você está vendo esse vídeo agora, eu não sei se ainda está gratuito não, tá? Então aproveite se tiver, porque não vai ser, isso aqui não é gatilho mental não, tá? Minha equipe inclusive brigou, foi muito comigo por estar entregando isso aqui de graça. Repetição do formulário, porque imagina, olha como é chato. O cara começou a página aqui, tá vendo, pá, não sei o que, chegou aqui, aí tem que voltar para poder preencher o formulário. Isso é mais um ponto que é interessante você pensar. Eu vou ter eu repetindo o formulário, eu facilito a vida da pessoa, beleza? Aqui eu comprovo, né, mais uma vez, eu reforço, na verdade, a questão do nosso material ser protegido e certificado, que dá uma qualidade, uma garantia, e mostra para você que isso aqui não é qualquer porcaria, né? É uma porcaria muito bem feita, brincadeira. E aqui a gente tem agora a página de obrigado. Na página de obrigado, o que a gente tem aqui? A gente tem uma seção única. Nessa seção única, opa, perdão, acho que está errado aqui. Um momentinho, meu filho, eu quero abrir isso aqui só, tá? Obrigado. Boa. Bom, não sei se você percebeu, mas eu vou informar aqui para você. O traçadozinho na página de captura tá apagado, tá cinza. Aqui tá verde. É um toquezinho de UI Design para dizer que você recebeu o seu guia de UI Design. E agora eu tenho um convite bastante especial. Então a mesma dobra eu divido ela em duas cores para você ver que são duas coisas, tá? Isso eu vou prender sua atenção aqui. Entrar na comunidade é o próximo passo. Aqui eu mostro tipo um caminhozinho, tá? Garantir o guia de UI Design, ok. Entrar na comunidade, carregando, e o troféuzinho que você vai receber depois, como se fosse uma gamificação, tá? Então eu falo, estou reunindo designers, web designer que querem evoluir na criação de páginas com estrutura, visão estratégica e prática real para fazer network. Você acaba de dar o primeiro passo para sair do achismo e começar a criar páginas com clareza, estrutura
e lógica, tá? Entrar na comunidade. Aqui eu mostro quantas pessoas já baixaram o guia, que já estão fazendo parte desse movimento de guia de UI Design. Mais uma vez eu boto lá embaixo que foi desenvolvido pelo nosso querido Estúdio Responsivo, que se inclusive você não segue, coloca aí @Estúdio Responsivo, estúdio com S, Estúdio Responsivo. Já segue lá também, que eu solto portfólios, projetos que eu faço aqui diariamente por lá, beleza? Gente, muito obrigado por fazer parte dessa aula, agradeço demais a participação que você teve aqui, espero que isso possa ter te ajudado, aberto os olhos. Eu sei que ficou mais de 1 hora de conteúdo, parabéns para você. E eu não falo isso com soberba porque eu estou te dando a aula, mas é porque você está focado em melhorar, e quando isso acontece, a gente acaba evoluindo. Então isso pode te ajudar hoje, você pode ajudar outras pessoas amanhã, e eu fico muito feliz por isso, por estar fazendo parte dessa jornada. Mais uma vez, se você quer dar um passo a mais, eu tenho alguns produtos. Se você quer aprender Figma, eu te ajudo. Se você quer fazer página, eu te ajudo. Se você quer comprar uma conversão visual e aprender tudo, desde estratégia até a criação de páginas, com toda a maestria do UI Design, eu te ajudo. Se você precisa de um acompanhamento, eu também te ajudo. Além disso, tem minhas redes sociais, tem o WhatsApp, tem a comunidade de alunos lá do guia que você recebeu. Se você não recebeu, já fala comigo aqui que eu te coloco no grupo de network que a gente está fazendo, né, a comunidade. E é mais uma forma de você estar comigo ali, aprendendo diariamente, e eu posso ir te ajudando o tempo todo, tá? Então, muito obrigado por fazer parte desse processo, né, desse projeto, e espero que isso te ajude muito. E já segue aí nas redes sociais, tamo junto e até a próxima aula. Tem mais uma aula no e-book, tá? Não se esquece. Um abraço, tamo junto, valeu.